pegar o roteador ali do meu celular, né? Só que não pegava o celular, enfim, pegava, não tinha sinal. E aí eu não fiz, mas eu já fiz, quando eu cheguei ontem à noite, eu já fiz ontem a do nono e a do primeiro, que eu estou corrigindo a mão, né? E a dos primeiros. Aí falta a metade do segundo e a de vocês, tá? Porque daí vocês foi o maior número que não entregou, que eu não recebi a nota de vocês pela provinha. Então, eu estou fazendo isso durante a semana e já passo para vocês, vou colocar lá no sistema já para vocês saberem a nota que vocês tiraram, tá? Outra coisa, era só isso. O Igor, vocês lembram? Eu falo do Igor porque o Igor tem a memória mais rápida, assim, né? Vocês lembram onde nós paramos ali nos slides da prosa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na apostila. Isso, obrigada. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamadinha aqui, tá? Atenção para a chamada, gente. Ana Carolina. Ana Carolina. Deixa eu ligar aqui o chat que eu não estou vendo. Não, Ana Carolina não está, né? Beatriz. Bruna. Caio. Davi. Stephanie. Gabriel Garcia. Henrique. Igor, perdão. Presente. João Vitor. Presente, professora. João tá ali. A Júlia. A Kaique, tá ali também, que eu já vi. Isso. A Larissa. Larissa. Não. Lauro. Lucas Araldi Dutra. Aqui, professora. Tá. Vi. Martins também já vi. Gonçalves. Presente, professora. Luiz Carlos já vi. Luiz Felipe já vi deitado na cama. Marcelinho. Bom dia, professora. Bom dia, meu Deus, que voz de murrar. Natália. Nicole. O Patrick eu vi. Tainá. Aqui, professora. E o Vinícius. Presente, professora. Isso. Terceiro EMA. Aline. Bernardo. Brian. Chamada. Camille. Cíntia. Daniele. Eduarda. A Emily. Eric. Presente. Gabriel Pinto. Gabriel Costa. Guilherme. Ô, Guilherme! Júlia. Júlia Sayumi. Júlia. Júlio. Kiara. Letícia. Luiz Otávio. Manu.
Maria Clara. Maria Clara Soares. Maria Eduarda. Mariana. Samara. O Andrea. Cecília. Aqui, prof. Léo. Ok, então. Ô, professor, eu tinha Oi. caído. Não, tá? eu já te dei presença, Brian. Tá bom, Quando tu obrigado. entrou ali, tá? Tá bom, obrigado. Tá? De nada. Então, só Emily, Luiz Otávio, que faltaram, né? E lá no Larissa. Só. Ai, que bom. Viu aí, Igor? Sim, ontem eu estava fazendo as questões da apostila da segunda geração. Acho que a gente não viu o Érico Veríssimo e o Graciliano Ramos. Tá. Vamos pegá-los aqui. Oi, professor. Oi, amor. Como é que foi o final de semana? Foi bom. Que bom. Que Foi ótimo. bom, bem produtivo. Foi produtivo, professora? Ah, isso sim, professora. Porra. Foi produtivo. Foi Queria bom, que o meu paca. fosse também, professora. Tu não foi? Não. Por que, Lucas? Ah, fiquei só em casa, né, professora? Ah, mas a gente pode ficar Vai em pra onde, casa. Martins? É quarentena, não pode sair de casa. E chamar a nega velha, né? Esse Lucas. Mais ou menos por aí. Mas que bom, professora. Ai, foi bem bom meu final de semana, meu Deus, por não conseguir sinal na internet, olha, a gente ficava apavorado, tá? Mas assim, ó, a gente tava no meio do nada, no mato, eu mais uma Meu equipe. Deus. Eu digo que é uma equipe. E assim, ó, a gente só jogou Uno o dia inteiro, a gente só comeu, dormiu e jogou Uno. Só o que a gente Maravilha, fez. professora. Tô até rouca a noite toda, que aí a gente podia gritar à vontade, né? É. Uno lá, a gente podia berrar à vontade, ficávamos até às 5 da manhã jogando Uno. Pô, Ó, não professora. tínhamos horário para nada, assim, então foi muito bom, assim, ó, eu precisava do negócio, assim, para Porra, que Pra delícia. dar uma relaxada, professora, esse estresse todo. limpar a minha cabeça, assim, sabe? Lá eu não pensei em filho, lá eu não pensei em nada. Minha mãe ficou apavorada. Quando a gente foi no mercadinho comprar umas coisas que tinham faltado ali, né? Porque fica no morro, assim, a casa, e fica no meio do mato mesmo. Aí quando a gente descia para ir no mercadinho, aí pegava o sinal, eu levava o celular, pegava o sinal, enchia de mensagem. Aí eu só respondia a minha mãe, né? Não, mãe, tô bem, tá tudo legal, assim, não, a gente tá aqui. Chuvarada, minha filha, vai ficar atolada aí, ela dizia. Vai ficar aí, tu não vai conseguir sair daí. Eu disse, não, mãe, tá tudo certo, tá tudo bem, pode ficar tranquila. Mas foi muito legal, meu Deus, foi muito bacana, assim, sabe? Meu Deus, aproveitei bastante nesse sentido, assim, pena que não deu sol pra gente ir pra praia, né? Sim. Mas foi muito bacana. Foi Mas que muito bom que a bacana. professora aproveitou, né? O lugar não tinha nem televisão. Não tinha televisão, gente. Não tinha. Eu estava assim, literalmente fora do mundo. Assim, Mas isso que é bom, pô, dar uma desconectada. Pô, estressante. cara, totalmente fora do mundo. Foi muito engraçado. Eu tenho um grupo de amigos meus que são desde a adolescência, assim, né? A gente é bem amigo desde a época da escola, enfim. E aí a gente sempre se reúne, né? A gente nunca deixou de ser amigos. Então foi, meu Deus, foi essa equipe, eu digo que essa equipe aí que a equipe do terror, eu digo, né? A equipe do terror. E nós botamos terror lá na casa desse amigo nosso, né? De um dos
amigos nossos ali que tem essa casa, olha, mas foi muito engraçado. Gente, a gente tem que fazer isso no verão, senão vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Esse final de semana foi histórico. Vai ficar na história. Olha, foi engraçado. Meu Deus, olha essa coisa de jogar Uno, gente. Olha, é uma berraçada, porque a gente joga aqui em casa, né? Aqui no meu apartamento, eu já fui notificada aqui por causa da gritaria, né? Na casa da minha amiga, a gente também jogou, ela foi notificada. Disse, não, agora a gente não pode mais, a gente só pode jogar Uno lá na casa desse meu amigo do Peri, né? Nós só podemos jogar lá na casa do Peri, que daí a gente pode gritar, porque a gente está num nada, né? Numa terra nada perto, então a gente pode gritar à vontade. Então a gente aproveitou para gritar. Olha, mas foi muito engraçado. Foi bacana. Então tá, vamos lá. Depois deixa eu terminar aqui, que daí a gente bate mais um papo. Tá bom, Vamos professora. lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Opa. Aqui. Tela inteira. Eu botei umas fotinhos lá no Stories. Olha, tá um monte de gente comentando. Um monte de gente comentou. Botei ontem, quando eu pegou sinal, né? Daí eu coloquei. Um monte de gente comentando, meu Deus, adolescente, assim, voltei à adolescência total, eu falei assim, total, eu tô que é uma adolescente, ó. Meu Deus, que bagunça, Jane, assim, a bagunça foi boa, tá louco. É bom dar desestressada. Eu gosto disso, gosto de bagunça, gosto de me sentir com gente perto de mim, eu não gosto dessa coisa de distante, não é comigo, não é. Gosto de reunir pessoal, aqui em casa sempre está cheio de gente, e na praia, e, meu Deus, minha vida é isso, né? Então, por isso é que eu sinto muita falta mesmo, está me fazendo, esse confinamento aí está me fazendo mal psicologicamente, assim, sabe? Eu vejo que tá doido. Puxa, não gosto de pensar, mas, enfim, passar por isso, né? Um aprendizado na vida da gente. Tudo é um aprendizado. Ô, Igor, lá no Grace, tu acha? Acho que sim. O Carlinhos, a gente já viu que foi de poesia. Eu não marquei essa porcaria. Prosa. Aí a gente viu o que relatava, né? Mas nós já vimos Jorge Amado também, Seca Nordestina. Esse Retirantes aqui é o Graciliano Ramos, né? Ele foi uma foto, uma imagem que foi tirada, acho que eu esqueci de colocar para vocês, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que fala sobre os retirantes, né? Aí os autores, o Graciliano Ramos a gente já viu. Será que a gente já viu? Eu não lembro. Raquel. Acho que ainda não. Hã? A gente ia começar o Graciliano Ramos, eu acho. Vamos começar. Isso. Então tá. Vamos lá. Gente, o Graciliano Ramos, ele foi um cara que... vamos bater um papo aqui sobre ele, tá? Que ele teve um olhar também em relação à seca, né? Como os demais. Essa denúncia da discriminação dos retirantes, sempre por uma vida melhor, né? Eles saíam das suas cidades para tentar uma vida melhor. E ele tem uma obra muito lindinha, muito bonitinha, né? Que é A Vidas Secas. Ele não dá nome aos personagens, né? Só quem tem nome é o pai, né? E a baleia. Então, Fabiano, que é o Fabiano, e a baleia, a cachorrinha baleia. Porque o que dá essa ideia? Quando a gente fala de família, Graciliano deu, na época, principalmente, né, e no contexto, a ideia de protetor, tá? Então, o Fabiano é o protetor, que é o pai, ele quer o melhor para sua família. Então, eles vão em busca de uma vida melhor. E a baleia,
toma o lugar do Fabiano, porque o Fabiano começa a trocar os pés pelas mãos, fazer um monte de burrada na narrativa, começa a usar coisas ilícitas, foi preso, enfim. E aí ele não conseguiu cuidar da família como provedor mesmo. E quem tomou esse lugar foi a Baleia. A cachorrinha, ela teve uma evolução na narrativa muito grande, né? Então, ela foi se mostrando assim de companheira protetora. No final da narrativa, ela já estava, descreve-se, né? Que ela já estava buscando alimento para a família, que isso era papel do Fabiano. E aí, numa dessas de proteger a família, a Baleia comeu uma comida que deram para a família de retirantes, né? Família do Fabiano, e ela comeu e ela foi envenenada. Então, ou seja, ela comeu para saber se estava boa a comida, e eles viram que ela logo em seguida morreu, e morreu porque comeu a comida, né? E aí eles não comeram. E no momento que ela, até então, quando ela está viva, eles continuam o trajeto dela, tá? O trajeto da família em busca dessa vida real. A partir do momento que a baleia morre, acabou-se. Aí eles vêm embora, eles voltam para o seu lugar de origem. Ou seja, a baleia tem um poder muito grande na família, né? Nós não podemos, do tipo, continuar sem a baleia para nos proteger. É como se ela fosse a protetora dela. Vidas Secas é uma obra muito lírica, né? Porque mostra isso. Então, não tem personagem, é só o Fabiano, que tem um nome, e a baleia. A Dona Vitória é mencionada algumas vezes, a mulher quase nem é mencionada, então mostra essa questão da submissão, né, da mulher em relação a isso, né, de aceitar tudo que vem. Então, os filhos eram considerados filho mais velho, filho do meio, filho menor, eles não tinham nomes. Então, mostra a insignificância também da família, tá? Nordestina. O nordestino Graciliano Ramos, né, nasceu em 1892, morreu em 53, foi preso em 36 e acusado de ser comunista. Esse período, os autores, né, lembra que eu falei para vocês que esses autores tinham essa perseguição e a censura, né, eles tinham que sempre passar pela censura para que fossem publicadas, né? Então, Memórias de um Cárcere é o que ele conta, né, o que viveu naquele momento nas prisões, né? Então, ele retratou bastante esse universo nordestino, né? Os personagens altamente em análise psicológica, né? E a questão social deles, né, na comunidade, e o coletivo, que daí é envolvido com a família, né? Além de romances, Graciliano Ramos também escreveu contos. Entre seus romances mais conhecidos está aqui, ó, Vidas Secas. Tem como não falar de Graciliano Ramos e não falar de Vidas Secas, né? Ele tem um estilo machadiano, por quê? Porque ele trabalha muito o psicológico dos personagens, né? A questão dessa retirada, de como eles vivem, de como eles, né? A descrição do espaço onde eles viviam, a decadência que era, né, aquela família, enfim, mas sempre com uma esperança. E eles diziam mesmo, né, que o nordestino ele tinha isso, mas ele era muito forte, apesar de todos os entraves, né? Então, aqui foi um trechinho que eu trouxe de Vidas Secas para vocês, tá? Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado, olha só como é que ele se refere, ó, os infelizes. Tinham caminhado o dia inteiro e estavam cansados e famintos. Ordinariamente, andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do Rio Seco, a viagem progredia bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga. É caatinga ali, tá? Escrevi errado ali. Arrastaram-se para lá, devagar,
Sinhá Vitória, que é a esposa do Fabiano, né? Com o filho mais novo, tá vendo? Ó, sempre dessa forma aqui, ó. Encanchado no quarto, e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa carreira presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho, tá vendo, ó? O menino mais velho e a cachorra baleia. Então, essas são as personagens, tá vendo, ó? A cachorra baleia, o menino mais velho, menino mais novo, sim, a Vitória e o Fabiano. Tudo se envolve através dessas personagens. Não vou falar mais, que depois vocês vão falar mais sobre Graciliano. Raquel de Queiroz, olha que bonitinha, né? Tinha uma carinha assim doce. Ela é considerada a primeira mulher a ocupar a Academia Brasileira de Letras e ela é um ícone para o feminismo. Ela não se achava assim, tá? Ela não se achava assim. Ela achava que realmente era um intuito dela ser uma escritora, né? E que ela escrevia por prazer e a ida dela à academia foi mais política, né? Do que de escritora, assim. Mas ela amava o que fazia, que era escrever, tá? Raquel de Queiroz, ela escreveu uma obra muito importante, que é o 15, né? E ela também, nesse O 15, ela fala da questão de política, que é militante, né, do Partido Comunista, ela participava, né, ela participava muito disso, né, e ela não se dizia comunista, ela se dizia, como é que eu posso dizer para vocês? Ela não tinha, assim, ó, o que era a idealização dela, ela ia para aquela política, né? Tanto é que ela sempre foi censurada, sempre foi questionada pela ditadura, mas ela era muito amiga do Castelo Branco, por exemplo, né? Então ela tinha a política muito perto dela, muito presente na casa dela, muito legal, assim, né? Então foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, foi colaboradora do jornal Ceará e publicou vários poemas e crônicas nesse jornal. Militante do Partido Comunista Brasileiro, foi presa em 1937, 7 anos depois da publicação de um de seus livros mais conhecidos, que foi o 15. Uma curiosidade dela é que, como os livros tinham que passar pela... Ela é muito bonitinha, assim, os noticiários que ela passa, vocês procuram, quem pegar Raquel de Queiroz, procurem no YouTube, sempre tem os modernistas, principalmente da segunda geração e terceira geração, tem-se bastante documentários deles, assim, sabe? Porque são recentes, né? São os autores mais recentes, então tem muito registro ainda deles nisso. E procurem, tá? Tem muita coisa legal. E os livros dela eram sempre, tinham que passar, como de todos eles, tinham que passar pela censura. E ela é muito danada, né? Ela é muito danada. Ela ia lá e não... Antes de passar pela censura, ela ficava esperando, ela ia lá, publicava, depois é que a censura vinha e dizia que não, mas aí o livro já estava publicado, já estava sendo vendido, então ela nunca esperava, assim, sabe? E por essas coisas dela, assim, ser muito impulsiva, né, de não ter a paciência de ficar esperando, ela foi presa. Entre suas características estão o uso do discurso direto, né, muitas falas, né, a prosa enxuta e intensa, preocupação social. O 15 retrata a vida dela, né, porque a família dela foi retirante, a família dela saiu do interior para ir para a capital para tentar uma vida melhor, né, e o 15 retrata, todos dizem que é um diário de Raquel de Queiroz, né, os grandes críticos, né, que ela vivenciou aquilo. Ela lembra quando era de infância, é como se fosse memorialista mesmo, tá? Entre suas características estão o uso do discurso direto, prosa, né? Escreveu também Caminho de Pedras, As Três Marias
Memorial de Maria Moura, gente, foi uma minissérie, né? Foi uma minissérie retratada pela Globo que mostrava bem essa questão do Nordeste. Aqui eu tenho um trechinho da obra O 15. O povo se apinhava na avenida, o dinheiro circulava alegremente, as lâmpadas de carbureto espargiam sobre o burburinho, focos de luz muito branca, que tornava baça e triste a cara afilada da lua crescente. Num grupo, há um recanto iluminado, Conceição, Lurdinha e o marido Vicente e o novo dentista da terra, um moço gordo roliço de costeletas crespas, e o pincinês, sempre mal seguro no nariz, conversavam animadamente. Então, aqui é o que ela descreve, né, uma descrição que a gente tem do trechinho da obra O 15. José Lins do Rego. José Lins do Rego, ele foi muito importante para a nossa literatura, porque ele trabalhou bem a questão do interior do Brasil, Menino do Engenho, também é uma região que também era esquecida, né, tanto que foi retratada por Monteiro Lobato, lá no pré-modernismo, né, não esqueçam nunca dele, porque ele também, né, fez valer isso. Então, o Menino do Engenho, ele já caiu no vestibular várias vezes na UFSC, e ele trabalha muito a questão da sexualidade, a descoberta da sexualidade, né, a sexualidade com animais. Então, é muito engraçado, porque fala desse despertar, né, do adolescente, dos jovens, né, sobre o sexo, e eles descarregavam essa viralidade toda nos animais da fazenda. O espaço onde acontecia a narrativa era numa fazenda, né, o Senhor do Engenho, né, os meninos de engenho. Então, esses meninos descobriram isso e trabalhavam a homossexualidade também, né, e essa descoberta. Então, nossa, retrata muita coisa. Eu lembro que um menino, uma vez, no terceirão, ele veio com o livro na mão e veio com o trecho grifado. Ô, professora, é isso mesmo que eu entendi? Assim, o que tu entendeu? Que eles transavam com os bichinhos? Aí eu comecei a rir, é isso mesmo. Aí alguém falou assim, não, professora, mas eu já escutei que muitas vezes no interior eles pegam animais, e pegam mesmo, né? Eles transam com porco, que nojo, né? Eles transam com porco, já pegaram até galinha. Meu Deus, muita gente. Aí é porque é fora da nossa realidade hoje, óbvio, né? Mas antigamente era muito comum. E eles retratavam isso nas narrativas, imagina. Paraibano, José Lins do Rego, foi eleito para a Academia Paraibana de Letras e para a Academia Brasileira de Letras. Né? Nessa fase, seus romances regionalistas, né, foram essenciais para consolidar o chamado romance de 30. Destacam-se, né, na sua obra Menino de Engenho, que é esse aqui, tá? Essa descoberta que ele faz, né? Essa é a principal, tá? Doidinho, Banguê, Fogo Morto também já caiu no vestibular há uns anos atrás, e Usina, todos com a temática da cana-de-açúcar, né? Ó, o engenho lá, Menino de Engenho, né? Pedra Bonita e os cangaceiros retratam o ciclo do cangaço. Esse aqui eu nunca li, eu sempre tive vontade de ler os cangaceiros, nunca tive tempo para ler essa obra. Deve ser legal, né? Porque retrata o cangaço, a Maria Bonita, o Lampião, né? Acho que é o Lampião, sei lá. E a Maria Bonita, que, né, tem um romance, inclusive, sobre eles. E Graciliano Ramos, se eu não me engano, que é o Graciliano, tem uma obra que trabalha bem essa questão do cangaço, assim, né? Que retrata. Aqui foi um trecho da obra Fogo Morto, né? Aqueles meninos, aquelas mulheres, aquele coronel Lula, todos do mundo que o cercava eram grades de ferro que o prendiam, que faziam de um homem trabalhador como ele um monstro, um perigo criminoso. A filha se fora. Pensava que Sinhá voltasse às boas, mas enganara-se. Estava só no mundo, mas só que José Passarinho.
e não tinha saúde para ganhar pela terra fora e fugir de todos. Lobisomem seria que os homens, as mulheres, o tomavam, mesmo por um filho do diabo, por uma calamidade. José Passarinho, dentro de casa, lhe parecia agora outro homem. Há muito que o negro não bebia. Era ali em sua casa, quem lhe cozinhava o feijão, quem lhe fazia as coisas, era um bom negro. Via-o sujo, de pés cambados, de olhar quase morto, e mesmo assim o julgara mais feliz do que ele. Esse é o trecho da obra Fogo Morto. Gente, olha que bonitinho, Jorge Amado, né? Ele trabalha muito essa questão da mulher nordestina, do valor da mulher nordestina, da sensualidade da mulher nordestina, aquela esquecida, tá? E quando ela é colocada, às vezes a gente conversa assim, né, que Jorge Amado, ele teve esse olhar muito minucioso da mulher, porque ele era apaixonado pela sua mulher, né, que era nordestina. Então, ele se inspirava muito nela, muito, tanto é que ela depois ela virou escritora, ela ocupou, quando ele morreu, ela ocupou a cadeira, né, a brasileira do lugar dele, ela foi convidada a ocupar, porque ela participava muito, ela foi muita inspiração dele, né, e quando ela é passada para o televisismo, né, pelas minisséries, por filmes, ela é vista de uma outra forma. Ela é vista como uma mulher vulgar, né? Quando a gente vê assim, ó, a Gabriela Cravo Canela. Quem não assistiu aquela minissérie, vocês devem ter assistido com a Juliana Paz, né? Que foi a última. Se vocês procurarem, foi a última, né? E que mostrava toda a sensualidade da mulher, aquela cor jambo, né? O corpo bem carnudo. Então, ele falava muito disso. Só que a televisão mostrou só a sensualidade dela, vocês estão entendendo? De forma vulgar. E que na obra não é assim. Quem assiste a minissérie e lê o livro, Gabriela Cravo Canela, por exemplo, mostra, né, vê nitidamente a diferença, porque ele quer colocar ali a ingenuidade da mulher nordestina, a forma de como ela é vista, né, em relação a isso, né, em relação ao contexto, tá? Mas é diferente quando a gente lê a obra. Ele tem muito político, ele é muito crítico, né? Ele fazia crítica àqueles senhores de Cacau, meninos, por exemplo, Capitães de Areia, que caiu no vestibular, eles retratavam muito o coletivo, né? Que reivindicavam pelos seus direitos. Então, ali já começa essa questão contra a política, que é a ditadura, a organização que eles tinham dentro daquele grupo. Não eram simplesmente meninos de rua, eles tinham uma organização, eles tinham uma hierarquia que eles respeitavam, e que uma hierarquia, um líder, né? Eles diziam que tinham que ter um líder para ir contra essa ditadura. Então, muito sutilmente, óbvio, né? Tanto é que ele nunca deixou de passar pela censura, né? Claro, questionado em algumas coisas, mas sempre conseguiu publicar as suas obras, tá? É um fofo estudar, Jorge Amado é muito gostoso, assim, é muito querido, né? O baiano Jorge Amado é um dos escritores mais populares do Brasil. Ficou conhecido a partir de 1961 com o romance O País do Carnaval, e em seguida Cacau e Suor, né? Foi eleito em 1959 pela Academia Brasileira de Letras, e entre suas obras mais conhecidas está a Tieta do Agreste, que se tornou uma novela, né? Eu acho que está reprisando lá naquele Globoplay, eu acho, mas ele já foi novela, já foi reprisado, mas a obra, eu li
o romance, né? Então, é totalmente diferente, gente, totalmente diferente de a gente ver, né, como é passada a imagem da mulher da nordestina, sabe? É muito bacana. Eu não vou falar muito porque eu quero que vocês vão pesquisar. Dúzia e meia de casebres provisórios, mudando-se ao sabor do vento e da areia, invadi-los e soterrá-los, mostrada aos poucos pescadores a habitar desse lado da barra. Durante o dia, as mulheres pescavam no mangue de caranguejos, os homens lançavam as redes ao mar. Por vezes, partem em pesca milagrosa, ou das audazes a cruzar os vagalhões altos como as dunas, nos únicos barcos capazes de enfrentá-los, e prosseguir mar afora, ao encontro marcado com navios de escunas, em noites de breu, para o desembarque do contrabando. Né? Então, aqui ele faz várias críticas também à política e como a questão da mulher, tá? Veríssimo, né? O Veríssimo, ele foi um grande escritor que representou o sul do país. Quando eu falo sul do país, Rio Grande do Sul, tá? Então, ele tem obras maravilhosas, que retrata bem também a cultura, né, da região. Ele tem uma obra que eu sou apaixonada por essa obra dele, que é Incidente Antares, que como eu gosto muito de ler política, esse Incidente Antares é uma coisa assim que acontece numa cidade, em Antares, os mortos se levantam, né, alguns mortos que representam algumas classes sociais daquele contexto ali, né, e porque eles vêm reivindicar o direito deles de serem enterrados, porque existia greve. Aí tinha o comunista, tinha o pianista, tinha a matriarca, tinha a prostituta, tinha o pinguça, e cada um retratava, aí cada personagem que vão se colocando vai mostrando a realidade daquele personagem, automaticamente aí vai se colocando a sociedade em pauta, né? Muito bacana também. Esse cara é fenomenal, fenomenal. O Gaúcho Érico Veríssimo começou a trabalhar na revista do Globo, como secretário a partir de 1930. Entrou no jornalismo literário sob a influência de Augusto Meyer. Entre suas obras de destaque estão Fantoches e Clarissa. Sua obra-prima é a trilogia O Tempo e o Vento, onde e assim, ó, ele criava, era engraçado, vamos supor, né, que ele criou a obra O Tempo e o Vento, aí tem as personagens lá, ele cria a Ana Terra, por exemplo. A Ana Terra, depois tem uma obra que fala da Ana Terra, ele tira personagens de uma obra para fazer outra obra, como se fosse uma continuidade daquela personagem. Muito legal. Clarissa é uma obra lindinha, tá? Muito linda. Uma pena que quase não cai aqui para nós, no vestibular. Cai muito lá no Rio Grande do Sul, né? Porque lá eles pedem 12 livros, aqui vocês leem 6, né? Lá são 12, né? Então, metade é de Érico Veríssimo, tá? É muito legal. Onde narra a formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul, da origem do século XVIII até 1946. Um trechinho da obra O Tempo e o Vento. Era uma noite fria de lua cheia, as estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto o silêncio e tão leve o ar que, se alguém aguçasse o ouvido, talvez pudesse até escutar o sereno na solidão. Agachado atrás do muro, José Lírio preparava-se para a última corrida. Quantos passos dali até a igreja? Talvez uns 10 ou 12, bem puxados. Recebera ordens para revezar o companheiro que estava de vigia no alto de uma das torres de matriz. Tenente Liroca,
dissera ali o coronel, havia poucos minutos. Suba para o alto do campanário e fique de olho firme no quintal, no sobrado. Se alguém aparecer para tirar água do poço, faça fogo sem piedade. Aqui é o trechinho dessa obra, né? Deixa eu tirar aqui. Gente, então aqui eu vou passar esses slides para vocês, tá? Para vocês terem, para estudar, para pesquisar, enfim. Amanhã, na nossa aula de redação, eu vou passar o conteúdo para vocês, e depois eu vou pegar um pouquinho desse tempo para a gente ver quem vai ficar com quem, tá? Dos poetas e dos proseiros, tá certo? Aí eu queria que a presença de todos, se possível, né? Para a gente ter, ou pelo menos, né, quem for inserir na equipe, já vão pensando, para que a gente possa fazer essa divisão dos autores e a equipe. Tá certo? Nós temos bastante, né? Então vai dar para fazer um trabalho bem bacana. E assim, ó, dá para fazer muita coisa. Esses autores, eles são maravilhosos. Eu peguei assim, ó, superficial mesmo, porque se eu ficasse falando de todas as obras deles, se eu ficasse contando aqui toda a repercussão que eles têm por conta das obras, nós ficaríamos aqui uma manhã toda e não daria, tá? Então, amanhã eu vou tirar um tempinho, uns 15 minutinhos da nossa aula, para poder separar as equipes e conversar sobre o que eu quero do trabalho. Tá certo? Fechou? Eu quero que vocês tenham bastante base nessa literatura, porque cai bastante no Enem. O Enem trabalha muito modernismo, tá? Então, é muito importante que vocês saibam disso. Tá certo? Estão liberados? Um grande beijo para vocês. Alguém, se não respondeu a chamada, chegou depois, me falem agora, o cálice para sempre. Tá? Estão aí? Estamos aqui, professora. Ah, tá. Oi, professora. Tinha ido no banheiro, desculpa. Ah, não foi nada. Acontece, eu também vou de vez em quando. Então, tá. Fechou então, gente. Uma boa aula, um término de manhã para vocês, e amanhã a gente se vê na aula de redação. Tá certo? Beijo, Tainá. Tchau, professora. Tchau, professora. Beijo. Tchau, professora. Amanhã a gente se vê de novo.